Mauro César, o Flamengo venceu o Goiás por 1-0 no Maracanã. Deu paz de vez ao Paulo Souza, né? O Paulo Souza ele precisava vencer essa partida e teve a coletiva de imprensa que foi tão divulgada pelos dirigentes do Flamengo. Teve o problema lá do Diego Alves, eles prometeram uma entrevista coletiva e teve essa entrevista coletiva logo depois da partida. O que falar do jogo e sobre a coletiva de imprensa? Você acha que esclareceu tudo o que tinha que ser esclarecido ali sobre os bastidores do Flamengo e sobre toda essa crise que hoje existe, existia até mais, e que hoje vem aliviando esse clima, mas que era um clima de crise dentro do Flamengo? Bem, a entrevista foi aquilo que a gente falava aqui na sexta-feira que seria, ou seja, uma entrevista para colocar panos quentes, né? Foi o que fizeram. Eu penso da seguinte maneira, falei sexta, vou repetir. Para a imprensa, o ideal é que isso... Até teve uma pergunta do Cícero Melo. Por que vocês não falaram sobre isso quarta-feira, que seria o certo? O certo para a gente. Para o clube, claro que eles fizeram o mais conveniente. Deixaram passar o tempo, esperaram o jogo com o Goiás, havia uma boa possibilidade de vitória, e depois da vitória você fala do assunto e enterra o assunto. Foi o que eles fizeram. Sob esse ponto de vista, eu acho que, pensando aqui em gestão de crise, né? Eles encaminharam da maneira mais adequada para o clube. Não foram bobos. Responderam todas as perguntas? É claro que não, porque ninguém vai... o Mauro falou que é de sincericídio, ninguém vai cometer nenhum sincericídio. A realidade é que, obviamente, o Paulo Souza não morre de amores pelo Diego Alves, que também não morre de amores pelo Paulo Souza. Como acontece em várias atividades profissionais, você às vezes convive com um cara que você detesta, ou que você pelo menos não gosta, vai? E eles vão conviver durante um tempo. O Diego Alves provavelmente não vai ficar no Flamengo no meio do ano, a não ser que o mercado não se abra para ele. Qualquer proposta que ele tenha pode ser mais interessante do que ficar até dezembro no Flamengo, porque ele pode firmar um contrato, digamos, com um clube que o contrate até o final do ano que vem. Ainda mais um goleiro veterano como ele. Então, antes mesmo da confusão, a tendência, ele sendo terceiro goleiro, seria ele sair. Isso continua. E o Paulo Souza vai sair ou vai ficar dependendo de resultados. É óbvio, isso tá na cara. Ele vai ser diferente do Rogério Ceni ou do Domenech. Se for mal, ele vai perder o emprego. O jogo, acho que foi um jogo que teve uma novidade que eu achei bem interessante e significativa, que foi o Gabigol jogando de meio campista e jogando muito bem. Foi um dos jogos em que ele mais tocou na bola desde que ele chegou ao Flamengo. Ele errou um passe. Acertou 97,5% dos passes, deu um passe excelente para o Mateuzinho no lance do único gol no jogo. Um raro momento que o time do Goiás, do Jair Ventura, saiu um pouquinho, deu algum espaço ali dentro no seu campo de defesa, né? E foi o único gol do jogo. O Flamengo criou pouco, não teve grande desempenho, teve resultado. No segundo tempo, tentou meio que administrar a partir da metade do jogo. Aí surgem várias versões fantasiosas, tipo, terminou com 4 volantes. Pô, ele começou com um volante. Um volante. Ele colocou em campo o Bruno Henrique, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, todo mundo, só tinha o Arão. Né? Você contar que o Mateuzinho ataca o tempo todo pelo lado direito. No final, ele tirou o Everton Ribeiro, colocou no final não, no segundo tempo, né? Colocou o Andrés. O Andrés não entrou como volante. Aliás, o Everton Ribeiro jogou quase como volante. Ele entrou exatamente na função do Everton Ribeiro. Ele colocou o Thiago Maia no lugar da Arrascaeta aos 49 do segundo tempo, gente. O jogo já estava acabando. E o outro que entrou faltando 15 minutos ali foi o João Gomes no lugar do Gabriel, aí sim, para tentar reter um pouco mais a bola, segurar um pouco mais ali o meio campo. Por quê? O Goiás não ataca. O time do Jair Ventura, ele não muda de comportamento. Ele fica aí. Vamos ficar aqui perdendo de 1-0 e vou esticar uma bola a qualquer momento. Essa bola não estava entrando e só teve a chance com o Apodi por um erro do Ayrton Lucas, que ao invés de rebater a bola, ajeitou para o Apodi. Ele cometeu um erro técnico ali. Foi a única jogada que aconteceu e o Apodi saiu na cara do Hugo. O Hugo saiu bem do gol, fechou o ângulo e chutou por cima. Fora isso, o Goiás não criou nada. Porque tomou sufoco, não teve sufoco nenhum. O time do Goiás não atacou. Agora, o Goiás, em casa, o sufoco foi fora. Empatou com o Palmeiras, empatou com o Atlético. É um time que se fecha bem, é um time chato. E na semana de crise do Flamengo, acho que aí o torcedor às vezes não consegue entender. Eu acho sempre que você tem que procurar jogar o melhor futebol e vencer. Só ganhar para mim não basta. Eu acho que um time bom, com bons jogadores, não tem que só ganhar, tem que jogar bem e ganhar. Mas há momentos em que você não está em condições de buscar esse tipo de coisa porque você está no meio do fogo cruzado. E foi uma semana de muito tumulto, então o importante era vencer. E naquele cenário, eu acho que correspondeu ao mínimo necessário. Venceu a Católica, venceu o Goiás, joga amanhã contra o Sport Cristal, pode chegar uma terceira vitória, 5 jogos no Rio, né? Aí tem o Fluminense domingo. Se conseguir 2 vitórias, especialmente amanhã e domingo, depois ainda tem o Fortaleza também no Rio pelo Brasileiro. A coisa dá uma tranquilizada. Acho que o time teve um bom primeiro tempo, segundo tempo nem tanto,
Tem uma queda física que eu acho que é reflexo também da maneira que o time joga, que é buscando muito a recuperação da bola no campo de ataque, aquela pressão muito forte para não deixar o adversário sair jogando, que lembra inclusive o Jorge Jesus, e eu acho que a Flamengo Mimi não nota isso, porque eles não olham o jogo, eles só reclamam, né? Não percebem até que tem algumas coisinhas que parecem. E acho que o time tem que reter mais a bola, cadenciar mais o jogo em alguns momentos para não ter esse esgotamento físico que tem se mostrado muito frequente no segundo tempo. O Rodrigo Caio deu até uma entrevista no final, ele falou sobre isso, que o time não está na sua plenitude física, que esse é um problema. Davi Luiz ficou no banco, né? Acho que isso é relevante também, né? Ele tirou o Gabigol durante o jogo, né? Isso é outro ponto também que é importante. Jogou bem no primeiro tempo, teve uma queda no segundo, saiu. Ou seja, não teve medo de fazer as substituições, de botar um jogador importante como o Davi Luiz no banco de reserva. Jogaram o Pablo e o Rodrigo Caio. E todo mundo vai jogar, porque tem jogo toda hora. Amanhã é provável que o Davi seja titular contra o Sporting Cristal. Mas acho que essa crise no Flamengo, primeiro é o seguinte, né? Compara o que disse o Vitor Pereira se fosse o Paulo Souza. A repercussão sempre é maior. Tudo que acontece no Flamengo, por parte da mídia também. Né? O Vitor Pereira fala, é folclórico. Eu já vi até aqui agora mais cedo alguns colegas, outros veículos. Não, é folclórico. Se o Paulo Souza fala isso, porrada vai comer. Né? Olha que absurdo. Se ele fala do Liverpool, então, nossa senhora. Aí, olha a diferença. Um falou, paguei para estar aqui no Flamengo. O outro fala, eu quero ir pro Liverpool. Inverte para ver o que acontece. Então, o Flamengo também tem culpa nisso, porque o Flamengo potencializa a crise. E a torcida, em parte, também, que é a Flamengo Mimi, que tudo está ruim, sempre está ruim, e não consegue entender contextos. Vou repetir, não sou resultadista, nem estou virando resultadista. Mas acho que você tem que entender que algumas situações... O que eu falei exatamente do Corinthians naquela semana do jogo lá do Palmeiras e do jogo do Boca. Pro Vitor Pereira, naquela hora, ele tinha que ganhar do Boca. Perder pro Palmeiras nunca é bom, mas ele tinha que ganhar do Boca. Ele priorizou o Boca. Ele hoje ainda é líder, mesmo tendo perdido para o Palmeiras, e ele vai se classificar porque ganhou do Boca. Se ele tivesse perdido para o Boca aqui em São Paulo, provavelmente seria eliminado da Libertadores. Aí a coisa ia ficar ruim para ele. Então você tem que fazer algumas escolhas. Eu acho que sábado foi um jogo assim. Agora, tem que jogar mais, tem que melhorar, tudo isso é óbvio, é evidente, mas acho que foi o primeiro tempo bom e eu acho que do ponto de vista tático e também de aproveitamento dos atletas, o Gabigol jogando nessa função foi bem interessante. Não para todos os jogos, mas contra times muito fechados, pode ser uma solução. Pode ser bom para ele mostrar uma versatilidade maior. E a maneira de você ter o Pedro no time também. E os dois participam do gol, né? O Pedro faz o gol, mas é ele que dá o passo ao Mateuzinho e o Pedro faz o único gol do jogo. Foi uma partida, acho que razoável, né? Agora, tem muitas mentiras que vão surgindo. Essa história de tomou sufoco, não sufoco nenhum. Terminou com 4 volantes. Mas é um problema desse Flamengo, né, Mauro? Ele cai muito no segundo tempo. Cai no segundo tempo. Não é a primeira vez. E é uma coisa... Não é só o Flamengo, né? Também por conta do calendário inteiro. Isso. Você vê o Galo, tá acontecendo muitas equipes, né? E só rapidinho, o Gabi contra o Tajeres entrou na primeira bola, meteu pro Pedro fazer um gol. Eu acho que pela inteligência e capacidade do Gabi, essa alternativa tática pode ser usada mais vezes mesmo. E com os dois juntos, claro. E o assunto que eu acho também, o Mauro até falou sobre essa coletiva, né, de imprensa, dos dirigentes, do treinador Paulo Souza. Eu sempre falo aqui o que eu penso. Eu achei um absurdo o Flamengo e a CBF terem selecionado jornalistas e youtubers que fariam parte dessa coletiva. Tinham muitos youtubers, principalmente, que estavam no estádio, que foram proibidos de fazer parte da coletiva de imprensa. Ou seja, viram uma entrevista para amiguinhos. Essa é a verdade. A grande maioria das perguntas foram leves. Foi praticamente um pronunciamento dos dirigentes do Flamengo. Ó, estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Ó, o Mauro até perguntou, eu vou falar o seguinte, foram cerca de 6 a 7 perguntas. Tá. 3 delas, 3 da Rede Globo. Uma para a rádio CBN, que é a Rede Globo. Outra Globoesporte.com, que é a Rede Globo. A outra TV Globo e Sport TV. E aí tiveram ainda, para mim, uma pessoa que sempre pergunta as coisas ali, o Cícero Melo, da ESPN, fez uma pergunta até mais direta. Que é característica do Cícero É uma Melo. característica dele. Sem dúvida. Mas foi o único ali que não teria, assim, uma certa relação, aquele negócio de coleguinha. Porque os youtubers, essa é a verdade, eles têm questionado muito a diretoria do Flamengo. Agora, a coletiva de imprensa não é pra ter só amiguinho. É pra ter inimiguinho, é pra estar aberto pra todo mundo. É pra estar aberto pra todo mundo, principalmente quem tá trabalhando no estádio. E faltaram muitas perguntas, na minha opinião. Mas foram só 6 ou 7? Foram 7 perguntas. Eu confesso que por erro eu tava acompanhando. Tempo, eu não consegui ver Eu acompanhei. inteiro. Eu vi as respostas, não as perguntas. Então, não teve pergunta sobre o departamento médico. Por que o departamento médico do Flamengo não se pronuncia? É uma pergunta. Eles não deixam o departamento médico do Flamengo falar. E o departamento médico do Flamengo já esteve lotado
e segue com muitas pessoas e é muito questionado. E deveria falar, até para se Sim. defender algumas coisas que a gente não tem a menor capacidade de analisar um departamento médico do Flamengo, do Corinthians, de qualquer clube. Eu acho que tem, é fundamental que se tenha, né? E até em cima que a gente estava falando aqui fora do ar, se é que alguma coisa esteja fora do ar aqui, porque a gente está, né, Vamp? A gente sempre está em alguma plataforma Alguma aqui plataforma. da Jovem Pan, que é o seguinte, até inclusive é um pleito, né, de youtubers e influenciadores digitais querendo até a profissionalização da profissão, foram até para Brasília agora recentemente. E, assim, já que se abriu, que se abra para todo mundo mesmo. Tem todo mundo que falar. Claro que às vezes são 738 perguntas. Não, você pode, não é nem selecionar. Para mim, você deveria sortear. Olha, gente, vai ser o sorteio. E se não cair a Jovem Pan, se não cair a Globo, se não cair o SBT, a TNT Esporte para falar de onde eu também trabalho? Acontece, velho. Ah, mas aí o canal vai entrar o canal dentário. Você pode sortear por setores. Também, exato. Ó, televisão. 10 perguntas. Televisão aberta, 2, sei lá, TV fechada, 2, fazer uma jornal, coisa proporcional, portal. né, pra que Perfeito, todos acho tenham melhor espaço. ainda. Perfeito. Todos têm espaço e 3 canais de YouTube, o que seja. Aí, normal. E foi nitidamente várias perguntas sobre o mesmo assunto. E outra, não se falou sobre a limitação de sócios de fora do Rio de Janeiro. Que é terrível. O que foi um escândalo. Foi mesmo. O que foi um escândalo. Todos os torcedores rubro-negros de fora do Rio de Janeiro ficaram revoltados com isso. E não foi perguntado. razão. Sim, o vice-presidente de futebol estava ali. Ele poderia explicar por que isso aconteceu. Ah, mas quem vota são os conselheiros. Tá bom. Mas a diretoria Ainda mais um leva clube isso do a ser tamanho votado. do Flamengo. Pô, tem que a torcida ser mais participativa. E não só o Flamengo, outros também, né? Vou deixar muito claro. Então faltaram ali muitos assuntos, na minha opinião, e tiraram pessoas da coletiva. O que eu não sou a favor que seja feito, proibiram muitos youtubers, principalmente. E eu concordo com o Mauro, até porque, Mauro, hoje tem muito youtuber que tem muito mais audiência que muito veículo de comunicação. Ou seja, eles têm uma voz, né? Não, e assim, mas não tem informação. Gente, uma série de coisas. Tem muita gente, colegas nossos, que não tem informação. Eu sou filho de um grande jornalista, modestamente, que não era jornalista de formação, até porque era uma outra época. Meu pai era sociólogo. Tá? Eu fiz direito, bem torto, fiz jornalismo, fui professor de jornalismo também, como o Flávio, enfim, não é essa questão, mas cada vez mais é fundamental que você abra espaço, o que não significa dizer que só o influencer e só o youtuber ou o tiktoker que pode trabalhar. Não é isso, né? Até porque a imprensa erra e tem errado pra cacete, pra não usar o termo que a gente merece ouvir. O mínimo de autocrítica a gente tem. Mas eu acho que quando você abre, e o Flamengo foi um dos primeiros a abrir pra todo mundo, que se manter essa abertura.